E aí, pessoal, meu nome é Lucas, vamos começar a nossa aula 2 de Física e hoje nós iremos estudar o trabalho, energia, momento e equilíbrio de corpo extenso. Conteúdo sensacional, tá? No Enem cobra-se bastante, principalmente a questão de energia, então bora lá. Bom, o que é o trabalho, pessoal? O trabalho, ele é um conceito na física que está muito relacionado com o nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu estou fornecendo a energia do meu corpo para alguma atividade, correto? E você também, quando você está estudando, você fornece a energia do seu corpo para também realizar alguma atividade. E para você receber energia, você vai lá e se alimenta, né? Você come. E o trabalho na física, ele tem essa ideia também. O que o trabalho faz? Ele mede a quantidade de energia que o corpo recebe ou perde enquanto ele se desloca. Porque nós estamos estudando o trabalho mecânico, tá bom? O trabalho mecânico, ele mede a quantidade de energia que um corpo recebe ou perde enquanto se desloca. Outra coisa bem interessante é que o trabalho é uma forma de transferência de energia, mas, para que ocorra, é necessário ter a atuação de uma força. Então, quando eu quero transferir, por exemplo, a minha energia para algum outro local, por exemplo, empurrar um carro, né? Ao empurrar um carro, eu estou fornecendo a minha energia, né? A minha energia potencial química, para o carro adquirir energia cinética, que nós veremos hoje isso ainda. Eu tenho que fornecer energia para ele. E eu faço isso como? Através de uma força. Então, ó, lendo de novo, trabalho é uma forma de transferência de energia, mas para que ocorra é necessária a atuação de uma força. Um ponto muito importante é que cada força que o corpo recebe pode realizar trabalho. Um exemplo bem simples é esse aí, ó. Eu tenho um bloquinho que ele se desloca, recebe 4 forças, né? Nossa, muitas forças, né? Cada força dessa, ela serve para fazer o bloquinho se mover? Não sei, eu tenho que analisar. Cada força dessa serve para impedir o movimento do bloquinho? Eu não sei, eu tenho que analisar. Então, essa é a ideia de estudar trabalho. É quando a gente tenta entender quais são as forças que realmente estão fornecendo ou retirando energia do sistema para que o sistema realize um deslocamento. Tá? Então, entender trabalho é isso. Para que ocorra trabalho, como eu falei, deve haver deslocamento. Olha só a figura 1. Quando a gente analisa a figura 1, nós vemos que tem um homem empurrando a mesa para baixo. E ao empurrar a mesa para baixo, ele não faz a mesa se deslocar, a mesa ela fica parada porque os pés da mesa sustentam ela. Nesse caso, não há realização de trabalho. Neste caso, não há transferência de energia do homem para a mesa para fazer a mesa se deslocar. Na situação de baixo, na situação inferior ali, né, nós temos um homem empurrando a mesa para frente, né? Está empurrando a mesa para a direita. E ao fazer isso, ao fazer esse empurrão, ele consegue fazer a mesa se deslocar. Então a mesa realiza trabalho, tá bom? Beleza? Então, para que tenha trabalho, deve ter deslocamento. Lembrando que o deslocamento, você precisa sair de um lugar e ir para o outro. Se você der a volta e parar no mesmo lugar, você não teve um deslocamento resultante, tá bom? O deslocamento, no caso, é zero se você voltar para o mesmo lugar que você veio. Bom, existem 2 tipos de trabalho. O trabalho motor. O que é o trabalho motor, professor? É aquele responsável por aumentar a velocidade do corpo, é aquele que realmente está ali tentando fazer o corpo se mover, eu estou aplicando força e ele está ali tentando fazer o corpo aumentar a velocidade. Como eu vejo isso na matemática, lá nos exercícios? Eu vou ver um trabalho, a gente usa a letra W, tá, para representar o trabalho, eu vou ver que ele é positivo, ele é maior que 0. Porém, se o trabalho for resistente, o que é um trabalho resistente, pessoal? Ele é um trabalho responsável por reduzir a velocidade do corpo. É lógico que ele vai ser contrário ao movimento do corpo. Então, trabalho motor é aquele a favor do movimento, trabalho resistente é aquele contra o movimento. Pegando o desenho aí que nós estamos vendo, ó, a força F, que eu vou destacá-la aqui ó, com um vermelhão bonitão, que é a força que o homem faz, ó, é a força que está tentando fazer a mesa se mover. Então, ela é uma força que realiza um trabalho motor. E o atrito que existe entre o pé da mesa... Nossa, tá bem grande aqui, deixa eu diminuir. O atrito que existe entre o pé da mesa e o chão está tentando impedir o deslizamento, né? O atrito ele é uma força que impede o movimento. E por causa disso eu falo que a força de atrito ela realiza um trabalho resistente. Força de atrito, galera, trabalho resistente, tá bom? Bom, e como eu calculo o trabalho? Trabalho é bem simples. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Professor, cosseno, de onde vem esse cosseno? De boa, relaxa, vamos lá, vamos entender o que é o cosseno agora. Deixa eu marcar para vocês, que eu gosto de marcar onde estou lendo. Ó, o ângulo, cosseno do ângulo, é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento.
tá? Às vezes você está puxando o corpo, por exemplo, você está puxando um carrinho de brinquedo com uma linha, você pega, amarra uma linha e puxa o carrinho. O carrinho ele vai se mover no chão, mas a linha, você puxa ela na diagonal, né? Você puxa ele na diagonal. E o fato de você puxar na diagonal, você está criando um ângulo com o deslocamento. E esse ângulo que ele tem que ser analisado, tá bom? Usando o cosseno do ângulo. Lembrando que seno e cosseno a gente sabe bastante pelas regrinhas lá que os professores de matemática ensinam pra gente. Como o trabalho ele é uma forma de transferir energia, a unidade do trabalho é o joule, tão quanto qualquer outra energia, tá bom? E mais uma vez, só para lembrar, o trabalho ele considera o deslocamento, não a trajetória feita pelo corpo. O trajeto não importa, o que importa é o deslocamento, tá? Vamos lá. Aqui, galera, ó, vocês poderem pausar, dá uma pausinha, olha o exercício e marca a resposta correta é a letra A, mas dá uma olhadinha nela depois quando vocês forem ver um vídeo e tente descobrir por que a resposta é a letra A, é bem legal. Bom, e quando a força varia? Quando a força varia, nós temos que utilizar um gráfico. Porque aquela equação do trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, só pode ser utilizada quando a força for constante, quando a força for sempre a mesma. Mais uma vez, é difícil você empurrar um corpo ou puxar um corpo sempre com a mesma força. E por causa disso, nós necessitamos calcular o trabalho sempre através de um gráfico, porque a força que nós fazemos pode variar bastante, né? E como eu calculo? Vai ser um gráfico força pelo deslocamento e o trabalho é sempre a área do gráfico, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, a resolução já está aqui, é aquele exemplo que você vai pausar o vídeo para poder ver como foi feito, mas aqui eu tenho um gráfico, ó, de um movimento onde a força foi aumentando até 4 newtons e depois ela foi reduzindo. Aí a pergunta é, qual é o trabalho realizado? E você calcula a área deste gráfico e, né, como resposta aí teremos o 4 joules, mas olha com cuidado depois. Energia, pessoal. Bom, nós já sabemos que trabalho é energia, mas eu faço uma pergunta pertinente. O que é energia? É uma pergunta que às vezes vocês já ouviram na vida de vocês, e vocês até podem estar se perguntando agora, gente, o que é energia? É verdade, eu nunca pensei. Então, energia nem vale a pena você pensar tanto, porque ela não tem uma definição. Não há um consenso. Não há um consenso sobre o que é energia. Aí você se pensa, nossa, eu vou estudar algo que eu não sei? Oh. Só que você não precisa saber o que é, você precisa saber o que ela é capaz de fazer, tá bom? É tipo eu sou um ser humano. Tá, eu posso ser um ser humano que não faz nada. Então eu posso ser irrelevante. Mas se eu sou capaz de fazer algo, eu sou relevante. Então é mais interessante você saber o que ela é capaz de fazer do que realmente ela é. Então a gente deixa para lá sobre o que ela é, deixa para os cientistas discutirem isso, e nós vamos discutir sobre o que a energia é capaz de fazer. E o que a energia é capaz de fazer, galera? Ela é capaz de fazer os corpos se moverem. Todos os corpos eles só se movem, só podem se mover porque tem energia. Se não tiver energia, não se move, tá bom? Ele pode receber energia para se mover, ou ele já pode ter energia guardada para se mover quando for necessário. Galera, nós sabemos que a energia, a gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que ela é capaz de fazer. Então ela pode se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, energia radiante, que é a energia que vem do Sol, né? Energia elétrica, que é a mais utilizada por nós aí a todo momento. É difícil você não perceber em algum local ao seu redor que não há energia elétrica atuando. Por exemplo, para poder assistir essa aula deve ter energia elétrica, né? Energia mecânica e motora, que é o que nós vamos estudar hoje. Energia potencial química, que vem dos alimentos, que é os que nos mantém vivo, ou que mantém aquele seu carrinho de controle remoto ou controle da sua TV funcionando, né? A energia da pilha. Temos também energia sonora, que é a energia do som, né? Que vocês ouvem a minha voz. Temos energia térmica, temos várias modalidades de energia. Como eu disse, nós iremos estudar somente um grupo delas, que é a energia mecânica. E a energia mecânica é aquela que está diretamente associada ao movimento, tá bom? Então é a energia que está associada ao estado de movimento de um corpo, beleza? Como eu calculo a energia mecânica de boaça? Para calcular a energia mecânica, eu devo saber outras 3 energias. Quais são as outras 3? Bora lá. Ó, eu preciso saber o que é a energia cinética. O que é a energia cinética? Deixa eu marcar aqui mais bonitinho para vocês. O que é a energia cinética? E o que é a energia potencial gravitacional e potencial elástica? Potencial gravitacional e potencial elástica. Se eu souber essas 3 energias e somar, o resultado é a energia mecânica. Professor, e se eu calcular e uma delas for 0? Não importa. A soma
vai ser a energia mecânica. Então a energia mecânica, para ser calculada, deve-se antes calcular essas 3 energias, tá bom? Vamos tentar entender cada uma delas? Primeiro, energia potencial gravitacional. É a energia associada, galera, à gravidade. Gravidade, professor? Sim, a gravidade. Todo corpo que ele está a uma certa altura, por exemplo, do solo, se eu pegar um corpo que está a uma certa altura do solo, quando eu solto ele, ele cai. Ele cai por quê? Por causa da gravidade, não é? Mas se eu ficar segurando aquele corpo, por exemplo, meu mouse, estou segurando meu mouse aqui, ele vai cair? Não. Enquanto eu estiver segurando, não. Mas ele pode cair, não pode? Pode, ele tem energia para isso. E lembre-se, como todo corpo que pode se mover ou está se movendo tem energia, significa que esse mouse, por poder se mover, ele tem energia. Qual a energia que ele tem? Energia potencial gravitacional. Se eu soltar ele, vou segurar pelo cabinho para não cair no chão, ele vai cair, né? E o fato dele cair é porque ele tem energia potencial gravitacional. E eu preciso de quê para poder descobrir a energia potencial gravitacional dos corpos? Vamos lá. Eu preciso saber, galera, ó, que eu preciso saber da massa do corpo em quilogramas, eu preciso saber da gravidade, tá bom? No caso, a gente está no planeta Terra, né? E eu preciso de uma altura, né? Por exemplo, para o meu mouse cair, ele vai cair em relação a qual ponto, né? Em relação ao chão, em relação à mesa, em relação ao quê? Então tem que ter uma altura de referência, tá? Então a energia potencial gravitacional necessita de uma referência para ser calculada. O nome potencial, vocês vão ver que toda energia que tem um nome potencial, como esta, energia potencial gravitacional, ela é uma energia que pode ser armazenada. Eu posso guardá-la e usá-la quando eu quiser. Que foi o caso do mouse, ó. Segurei, guardei. Está aqui guardada. Eu posso liberar essa energia quando for necessário, tá bom? Beleza? Como eu gravo, pessoal? Como eu gravo esta equação? Eu peguei um nome aí, bem simples, ó. Eu peguei, né, energia potencial gravitacional, ó, deixa eu ir marcando aqui para vocês poderem ver. Eu peguei, minha gata no hotel. Minha gatinha fugiu de casa, foi lá pro hotel, meu vizinho, peguei minha gatinha no hotel. Então peguei minha gata no hotel, tá bom? Tá aí a forma de decorar a equação da energia potencial gravitacional. Próxima energia, energia cinética. Ó, não tem o nome potencial. Então ela pode ser armazenada? Não. Ela só tem enquanto o corpo se move. A energia cinética está associada ao movimento do corpo. Enquanto o corpo se move, ele tem energia cinética. Se ele está parado, não tem energia cinética. Tá bom? Então a energia cinética é bem simples também. É lógico que necessita de um ponto de referência, né? Para poder descobrir se o corpo está se movendo ou não, eu preciso de um ponto de referência. E ela é energia associada ao movimento dos corpos. E um brinquedo sensacional que eu adoro é a montanha-russa. Ela brinca bastante com a energia cinética, né? E ela estraga alguns estômagos aí. E como eu decoro, galera, a forma de falar, a equação da energia cinética? Vamos lá, vamos ser criativos. Já pensaram no Minecraft, aquele joguinho que tudo é quadradinho, né? Então, ó, eu comi metade, né? Porque está dividido por 2, da minha vaca quadrada. Beleza? Minha vaca Minecraft, minha vaca quadrada. Então eu comi metade da minha vaca quadrada. E assim você decora a equação da energia cinética. Tá bom? Aqui, galera, eu tenho um exemplo de energia cinética. Tem resolução. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Deixar um tempinho para vocês poderem pausar o vídeo e ver como se resolve esse exercício depois com o tempo, tá? Vamos à última. Energia potencial elástica. A energia potencial elástica está associada à deformação de qualquer corpo elástico. E o corpo elástico mais fácil de se pensar é a mola. Então a gente pensa na mola para poder explicar, né? E ela é a energia que está associada ao fato da mola ser deformada. Ou qualquer outro corpo elástico. Por exemplo, o estilingue, né? Não sei se vocês já tiveram estilingue, eu tinha muito quando era criança. Você pega o estilingue, bota a pedrinha ali, puxa ele, segura. Quando você fica segurando ele ali, mirando o estilingue naquela manga linda que tá lá, né? Fazendo a mira para tentar acertar a manga e derrubar ela para chupar a manguinha. Então, enquanto você segura o estilingue, você está armazenando energia potencial elástica. Por isso que ela tem um nome potencial. Ela pode ser guardada. Se eu ficar ali segurando, fica ali o dia inteiro. Não sei, vai me dar câimbra, mas eu consigo talvez. Outro equipamento de guerra que usava muito a energia potencial elástica eram as catapultas, né? Se puxava a catapulta, colocava o peso ali e deixava quietinho. Só acionava ela, só liberava ela para ela lançar o corpo quando era necessário.
por poder ser armazenada e ser utilizada quando for necessário, ela tem um nome potencial. Então, energia potencial elástica, tá bom? E ela necessita de quê? Da constante elástica. Lembra aí, constante elástica, ó, mede a resistência. Ela mede a rigidez que o corpo elástico oferece, é a deformação. Quanto maior a constante elástica, mais força eu tenho que fazer para deformar o corpo uma certa distância, tá bom? No caso, a distância de referência pode ser 1 metro, 1 centímetro, qualquer unidade de medida de comprimento, tá? O X é a deformação, né? É o quanto que você conseguiu deformar o corpo elástico ao aplicar força nele. Então, a energia potencial elástica é K vezes X ao quadrado dividido por 2. Olha como decora. Gente, a criatividade aqui foi a zero. Eu peguei metade do QI da Xuxa. Xuxa tem 2x, é x ao quadrado. Eu peguei metade do QI da Xuxa, a Xuxa estava comendo QI, e eu fui lá e peguei. Tá bom? E aí nós temos as 3 formas de energia. Professor, em todos os exercícios vão ter as 3? Não, gente. Tem exercício que não vai ter uma, às vezes não tem nem 2. Às vezes não tem nenhuma. Então, dependendo de como você for resolver o exercício, você vai ter no exercício as 3, 2 ou só uma energia, tá bom? E não importa. O negócio é o seguinte, é você saber que não tendo a energia, vale 0. Tendo a energia, você tem que calcular, porque a soma de todas elas é a energia mecânica. Beleza? Tá? Aqui tem mais um exercício que eu vou deixar com resolução para vocês. Dá uma olhadinha, tá? Dá uma pausinha no vídeo aí, para vocês poderem ver como resolver exercícios que envolvem a energia potencial elástica. Bom, sistemas conservativos e sistemas não conservativos ou dissipativos. O que é um sistema conservativo? É aquele que durante todo o processo a energia mecânica continua sendo a mesma, tá bom? A energia mecânica não muda. Ela é sempre a mesma. Ou seja, a energia mecânica no início do processo tem que ser igual no fim. Tá? Nós chamamos isso de sistema conservativo. Sistemas não conservativos ou dissipativos é aquele que durante o processo tem perdas de energia. Por exemplo, você andando de skate. Quando você anda de skate, você bate o pé no chão ali, sobe no skate e deixa ele te levar. Você não vai se mover eternamente. Infelizmente, devido ao atrito, principalmente do solo com as rodinhas do skate, o seu skate vai parar. Então você vai tendo perda de energia na forma de calor. Então aí você tem um sistema que dissipa energia, porque o calor ele retira energia de movimento, tira energia cinética do seu corpo e do seu skate. E aí, como eu faço para entender isso? Basta eu pegar a energia dissipada, a energia perdida, a energia mecânica lá no início do processo, quando você começou a fazer um movimento, ou começou a esticar uma mola, por exemplo, menos a energia mecânica lá no final do processo. Tá bom? Fechou? Bom, agora nós vamos para o teorema da energia cinética. O que é o teorema da energia cinética? Ele relaciona trabalho com energia cinética. Gente, lembra que trabalho mede a transferência de energia, né? Todas as vezes que eu estou mudando energia, eu consigo mudar essa energia e calcular essa mudança a partir do trabalho. E a principal relação que nós vemos é a relação entre o trabalho e a energia cinética. Todo corpo que varia a energia cinética, o que é variar a energia cinética, professor? Ora, é mudar a sua massa, que é bem difícil, né? Se você pensar no automóvel mudando a energia cinética, ele vai mudar a velocidade, porque você não vai ficar lançando coisas para fora do carro para o automóvel ficar mais leve. E não vai ficar durante o movimento colocando coisas dentro do carro. Então a massa de um automóvel, por exemplo, continua a mesma durante o movimento. O que muda bastante é a velocidade. Então você, por exemplo, no exemplo de automóvel, em movimento, você consegue variar a energia cinética se você ficar acelerando ou freando esse automóvel. E essas variações, elas significam o trabalho, tá? Então o trabalho, ele mede a variação de energia cinética em um processo, tá bom? E em relação à energia potencial, seja qual for, pode ser potencial elástica, potencial gravitacional, tem outras potenciais, mas focando nas duas que estamos estudando, o trabalho é menos a variação da energia potencial, tá bom? Então você calcula a variação da energia potencial, ela vale o trabalho com sinal negativo, tá ok? E é só isso. Momento e equilíbrio do corpo extenso, galera. Bom, então, o que seria? Gente, entender momento, entender equilíbrio é muito mágico. Significa entender, por exemplo, como uma estrutura é feita, um edifício, um automóvel. Como você consegue ficar em pé, como você senta na cadeira, como você consegue, por exemplo, escrever. Olha que coisa simples, né? Do escrever ao construir uma edificação.
você tem que entender esse conceito da física. Aí você pensa, lógico, professor, tem que fazer conta para poder escrever. Não, para poder escrever não, mas para poder montar uma edificação, uma ponte, montar um automóvel. Então, quando se fala em construção, entender essa matéria, que é o momento e equilíbrio de corpo extenso, é extremamente importante. Então, é uma matéria relevante para o nosso dia a dia, tá? E é lógica também para o nosso foco, que é o Enem. Bom, o que significa isso, né? Considera-se o corpo extenso um objeto em que necessitamos considerar suas dimensões para o estudo do movimento. Então, o corpo extenso é aquele que a dimensão dele, o tamanho dele importa na análise matemática, tá? Para o estudo do equilíbrio do corpo extenso, devemos conhecer os conceitos de momento de uma força, que é o torque. Bom, um equipamento muito utilizado nos exercícios de equilíbrio de corpo extenso é a gangorra. A gangorra aí, galera, ó, só de subir e descer, ela tem um comprimento. Se você colocar peso, ela fica ali rodando, né? A gente fala ali, ela sobe e desce de um lado, sobe de um lado, desce pro outro. E isso é estudar equilíbrio de corpo extenso, tá bom? Vamos lá. E como é que eu calculo o momento? É um nome, parece um nome estranho, né? Momento, então. O momento, ele representa uma relação entre a força e a distância do ponto de aplicação de força. Quando eu aplico força, galera, em um corpo, por exemplo, lá na gangorra, quando eu aplico força de um lado da gangorra, ela vai girar. Se eu for sozinho subir na gangorra, a gangorra tá paradinha, tá lá, eu vou lá, subo nela, ela desce, né? Ela gira a ponto de, no local que eu estou, ele descer. Então, quando eu faço isso na gangorra, eu estou fazendo um momento, eu estou realizando algo. E esse algo é o momento. E como é que eu calculo o momento? Mais uma vez, momento representa a relação entre a força aplicada e a distância d do ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação. A gangorra, ela gira, ela tem um eixo de rotação. Tá? O sentido de giro, ele pode ter um sinal positivo ou negativo. Quando o sentido é anti-horário, né? Você pegar o sentido anti-horário aí, como está na setinha aqui, galera, ó, anti-horário, o momento ele dá um valor positivo. Quando o sentido de giro é horário, se olhar a setinha aqui, ó, ele é horário, o momento ele é negativo, tá bom? Beleza? Por exemplo, olha só quando a gente usa o momento aí na prática. Presta atenção que coisa interessante. Pensa no menininho empurrando a porta, fechando a porta, em duas situações. A primeira situação aqui, galera, é ele com a mão em cima da maçaneta. Ó, a primeira situação, deixa eu marcar bem aqui, ó. A primeira situação é essa, tá? A primeira situação, ele empurrando a porta pela maçaneta. Vocês percebem que a maçaneta ela está no ponto mais longe possível de giro da porta, né? A distância é bem grande da maçaneta até o ponto de giro da porta. E quando ele vai fazer esse movimento de fechar a porta, ele aplica uma força pequena. Às vezes a gente dá até um empurrãozinho, dá um tapinha, a porta vai lá e fecha, né? Se for uma porta bem instalada. Agora, se em vez de ele empurrar pela maçaneta, ele aproximar a mão dele do ponto de giro e empurrar a porta, ele vai ter que fazer uma força maior. Então, para fechar a porta, por exemplo, você fechar a porta do seu quarto, não somente a força que vai dizer se vai ser fácil ou difícil fechar a porta, mas a distância de aplicação da força em relação ao ponto de giro. Quanto maior essa distância, menor pode ser a força que você vai aplicar para conseguir fechar a porta, porque o momento é a multiplicação dos dois. Se aumenta a distância, pode reduzir a força, ou se você quer aplicar muita força, você é fortão, quer aplicar muita força, pode reduzir a distância, beleza? Então, ó, quanto maior a distância de aplicação da força em relação ao eixo de rotação, maior será o momento e, portanto, mais fácil executar o movimento da porta. Ok? E o equilíbrio? Como é que funciona o equilíbrio? Por exemplo, na gangorra, se você pensar, você em cima da gangorra com seu priminho, vamos supor, você subiu lá com seu priminho, né? Seja um marmanjão, nem falando em priminho. Mas você tá lá, você quer brincar na gangorra, você vai lá e sobe com o seu colega de escola, né? Quer aprontar um pouquinho lá no parque. Cada um sobe de um lado na gangorra. E às vezes vocês sobem juntinhos na gangorra, ao mesmo tempo a gangorra continua parada. Por que ela continua parada? Porque se ela não se mover, é porque o momento resultante vale zero. Ela está em equilíbrio. E quando é que uma gangorra, por exemplo, ela está em equilíbrio? Então vamos ler aí, ó. O equilíbrio de corpos extensos ocorre quando, mesmo com a aplicação de várias forças, no caso você e seu amigo na gangorra são duas forças, o corpo ele não rotaciona nem translada. Como assim transladar? Transladar, galera, é tirar do lugar. É como se você pudesse pegar a gangorra e levá-la para outro lugar. Isso é transladar, é se mover, tá bom? O que mais interessante aí é rotacionar. É você rodar a gangorra, girar ela, né, em torno de um centro, que é o centro onde fica a gangorra. Transladar significa tirar do lugar. Rotacionar significa girar. Vamos entender aí com uma animação como é que isso funciona? Olha só que interessante, galera.
Deixa eu abrir um site aqui. Site muito interessante, sugiro vocês utilizar, um site gratuito, tá? Pet Colorado, lá tem várias animações, eu já linkei direto na animação que a gente vai utilizar, mas ele possui várias animações entrando no site. Bora lá. Olhem só, eu tenho aqui uma gangorra e eu tenho aqui dois pilares que não vão deixar a gangorra girar quando eu colocar peso nela. Vamos lá, vamos colocar peso nela? Vou colocar esse extintor de um lado, deixa eu marcar aqui, ó, marquinhas lá no ponto 8, estão vendo? E lá do outro lado eu vou pôr o extintor também no ponto 8. Olha que legal. Como os dois extintores têm a mesma massa, se eu tirar as bases, a gangorra vai continuar em equilíbrio. Por quê, professor? Porque o momento resultante aí é zero. O momento dos dois lados é zero. Um extintor tenta fazer a gangorra descer para um lado, o outro tenta fazer para o outro. Como as forças são iguais e as distâncias são iguais, não vai se mover. Agora, se eu pegar este extintor aqui e colocar lá na posição 5, o que vai rolar? Né? O que vai acontecer? O extintor, galera, que está lá na posição 8, vai ter um momento maior. Por que ele vai ter um momento maior? Porque o peso dele, que é a força que ele faz, multiplicado pela distância que ele está do centro de giro, lá do ponto de giro da gangorra, é maior, né? Se eu multiplicar esses dois, o resultado é maior do que o do extintor que está mais próximo. Então, quando eu soltar, o que vai acontecer? A gangorra vai girar. Estão vendo? Legal, né? Vamos zerar de novo aqui para vocês poderem entender agora com a lata de lixo. A lata de lixo, ela tem um momento valendo, ela tem uma massa valendo 10 quilos. Se eu pôr ela à mesma distância que o extintor, bom, as distâncias são iguais, porém, as forças são diferentes porque as massas são diferentes. Como as forças e as massas são diferentes, vai gerar um momento diferente de zero. E esse momento vai ser a favor do movimento da lata de lixo descer. Quer ver? Vamos liberar? Liberei, ó. A lata de lixo desce, tá bom? Professor, e se eu pôr o extintor lá do outro lado em cima do 8? Ah, não cabe, galera. Mas se eu pôr ele em cima do 7? Não vai adiantar muito, não. Porque a massa dos dois extintores juntas dá 10 quilos. E a da lata de lixo também dá 10. O que vai gerar diferença aí é que a distância de um extintor é menor do que a do outro. Então não tem jeito. A lata de lixo, ó, ela vai vencer de qualquer maneira. Tá vendo? Bem mais lentamente, mas ela vence. Tá bom? Quer ver? Vamos olhar agora um outro exemplo? Ó, esse aqui dá para brincar legal, hein? Deixa eu colocar as marcas, né? Deixa eu marcar aqui as marcas, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Toma, marquei as marquinhas. Vamos brincar com os bloquinhos, ó. Eu tenho um bloquinho de 5 quilos, eu vou pôr ele aqui na posição 4. Pensem aí, se eu pôr o bloco... Quase 4 não, espera aí, galera. Deixa eu botar mais longe para ficar mais fácil de perceber. Vou botar na posição 5. Pensem aí, aonde eu devo colocar esse bloco de 10 quilos para que a gangorra fique em equilíbrio, para que ela não rotacione? Vamos lá, hein? 3, 2, 1. Pensaram? Ou vocês pensaram certinho? Botar aqui no 4. Será que a gangorra vai rotacionar? Não vai. Por que ela não vai rotacionar, professor? Porque o momento é igual. Se eu souber a distância, tem como saber a distância. Vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, marquei. Se eu multiplicar a distância, olha a distância que o bloco de 5 kg está do ponto de giro da gangorra, 2 metros. E multiplicar pelo peso dele, o peso dele é a massa dele vezes a gravidade vale 10, então o peso vale 50. Peso desse bloquinho de 5 quilos, 50 newtons. Então vai ser 50 vezes 2 dá 100. O momento é de 100 newton metros. Desse bloquinho aqui, de 5 quilos. Qual que é o momento desse outro bloquinho? Bom, a distância que ele está é de 1, né, 1 metro, e o peso dele, o peso do bloquinho, é a massa dele vezes a gravidade. Massa dele 10, gravidade 10, 10 vezes 10, 100. Se eu pegar 100 e multiplicar por 1, 100. Então o momento do bloco de 10 quilos, 100 newton metros. O momento do bloco de 5 quilos, 100 newton metros. Momentos iguais, um anula o outro. Então se eu liberar a gangorra como eu acabei de fazer, ó, preso e liberado, a gangorra não se mexe. Porém, se eu pôr agora um bloco de 5 quilos aqui no 2 metros, aí não tem essa. O momento resultante vai ser maior, né? Se eu somar o momento do bloco de 10 e do bloco de 5, vai ser maior que o momento somente do outro bloco de 5. Daí, ó, a gangorra desce. Como eu faço para equilibrar, professor? Ora, põe um bloco de 10 lá do outro lado
para equilibrar a gangorra. Olha só que legal, galera. E aí, ela equilibra, tá bom? Vamos encerrar nossa aulinha. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os conceitos apresentados hoje e até a próxima.